Alô, comunidade do samba! Hoje o Quintal das Estrelas vai mostrar o posicionamento da Independente Tricolor após o incêndio e seu projeto para 2020. Confira. Bom, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Agradecer a vocês que estão aqui, né? Que vieram entender um pouquinho do que nos ocorreu nos últimos dias e falar da nossa expectativa aí de trabalho, depois das definições que os presidentes tiveram, né? Da Liga, e quais são as pretensões da Independente daqui para frente, né? E aí nós resolvemos nos pronunciar diante de tudo isso, depois desse incidente horroroso, e dizer que a gente está aqui, a gente vai fazer um trabalho sim, né, em cima de tudo isso. Mas antes eu quero explicar algumas coisas, né, porque existem muitos comentários com relação ao que aconteceu, como que aconteceu e como que a escola estava para o carnaval dela, né. Então aí a gente volta lá em março, né, no início de março, logo após o desfile oficial, que a Independente ficou com a 4ª colocação, o presidente tinha um anseio de começar o carnaval dele muito cedo. A Independente é uma escola que se organiza muito rápido para fazer o seu trabalho. E nós começamos o projeto no dia 27 de março, o projeto Utopia, quando bateu-se o martelo, que seria esse carnaval. E desde então a escola vem se preparando. Nós produzimos o projeto, desenhei o projeto, montei todo o trabalho de plástica da escola e aí partimos para a confecção do nosso samba-enredo. Fomos a primeira escola a lançar um samba-enredo, né? Até mesmo no período da quaresma, que os meninos me falam muito isso. E daí foi o trabalho. Então a Independente ela se organizou muito para que a gente chegasse onde a gente chegou até o dia do incêndio. Então nós tínhamos lá uma organização de trabalho, de planejamento, que era terminar nosso carnaval em dezembro, antes das festas de fim de ano. A escola está embalada, a escola está pronta para o desfile. Era um projeto nosso, com toda a equipe de ateliê, com a direção de carnaval, que não mediu esforço junto com a presidência para que tudo isso dentro do nosso cronograma acontecesse, né? Então a gente começou muito cedo, as equipes chegaram muito cedo. A Independente ela vinha de anos com um ateliê separado. Esse ano ela resolveu juntar o ateliê para que a equipe ficasse todo mundo ali na mesma gerência, que era uma forma de organizar melhor o trabalho. E nós montamos todo o nosso projeto dentro do barracão da FUP, né? O barracão lá que é chamado de Fábrica do Samba 2. E lá nós tínhamos o projeto de alegoria, o projeto de fantasia, todo o projeto plástico da escola estava lá. E aí eu digo para vocês que no dia do incêndio, nós tínhamos 70% do nosso carnaval em andamento. Quem visitou lá pôde ver como a gente estava. Então nós tínhamos uma alegoria sendo embalada, né? Para finalizada, faltava detalhes nela, que era o nosso abre-alas. A gente estava embalando. Na segunda-feira, tiramos o dia para que isso acontecesse. Nós tínhamos um carro que já estava com toda a sua decoração também pronta para ser aplicada, né? Ele já ia entrar, logo após embalar o carro, abre-alas, a gente já ia entrar na finalização desse segundo carro, que para a gente era o 4º carro, né? Porque a escola tem uma forma de fazer o carnaval dela diferente. Então a gente faz o abre-alas e o último carro. Então nós estávamos nesse processo, a gente estava no processo de produção de fantasia, então nós tínhamos lá material para 9 alas e confeccionando ali para entrega mais 4 alas. Então a gente tinha um total de 13 alas, 12, né? 12 alas em andamento dentro da escola, né? Todo o material. Então a gente teve uma perda não só material, como também emocional de tudo, né? Porque além de tudo tinham vidas lá. Então a gente tomou esse baque, a gente até agora não sabe, não podemos dizer na verdade, né? A gente tem dito isso, e até outro dia alguns veículos me procuraram para entender como foi esse fogo, e eu disse, eu não tenho o que dizer. A escola não tem o que dizer como começou o fogo, porque não era um dia em que a escola estaria mexendo com soda, né? O trabalho da serralheria.
A gente destina aquele período para desmontagem de peça, para embalar a peça, que foi o que estava acontecendo na segunda-feira. O incêndio começou no isopor, é uma área onde a gente realmente não mexe com fogo, a gente tem todo um cuidado, a gente tem um processo de fazer o carnaval que é o que vai ficando pronto, a gente vai levando para o fundo do barracão, a gente não deixa nunca na frente, porque a escola tem esse cuidado de não mexer com materiais que causem fogo, esse tipo de coisa, e atingir aquilo que já está pronto. Então, do meio do nosso barracão para o fundo estavam essas duas alegorias em fase de finalização, todo o processo de ateliê e o almoxarifado, tanto de alegoria quanto de fantasia, era o fundo do barracão. E o incêndio, ele teve início na porta. O incêndio aconteceu aonde a gente armazenava o isopor. E começou ali, a gente não sabe. Eu estava lá na hora, conversando com o meu diretor de carnaval, sobre algumas coisas que a gente tinha de fazer de tarefa naquela tarde. E aí começou esse incêndio no alto do isopor. Quando a gente avistou, ele estava no alto. Se começou lá em cima, a gente não sabe. Se ele veio de baixo, subiu, a gente não sabe. Porque a gente sabe que o negócio começou e tomou uma proporção muito forte. E aí foi comendo pelo teto, pelas laterais, até chegar o fundo. Então, a gente tinha lá em trabalho, ali naquele dia, 25 pessoas, né? A gente conseguiu puxar todo mundo para fora a tempo, começou a gritar e tirar todo mundo, que a nossa esperança era que, acabando o fogo ali na frente, a gente conseguisse salvar lá atrás, mas a gente não conseguiu, né? A gente lutou bastante, a gente teve ajuda de todas as co-irmãs que estavam ali, todas, absolutamente todas. Nenhuma escola de samba das que estão ali naquela cidade se negaram a nos ajudar, pelo contrário, eles fizeram de um tudo para nos salvar, só que para a gente não tinha mais jeito, porque o fogo estava na porta, a gente não conseguia de maneira nenhuma avançar. Então, tudo que tinha nosso lá para o fundo foi aonde a gente perdeu. E aí todo mundo se canalizou para ajudar a Leandro, que estava do lado, e tirar os carros da Leandro, de lá de dentro do barracão, antes que atingisse a Leandro. E graças a Deus eles conseguiram salvar a Leandro disso daí, porque senão iria se alastrar para Leandro, não ia ter mais jeito de salvar nenhuma outra escola que tivesse naquela região. E aí seria devastador, não só para a Independente, não só para essas escolas, mas para o Carnaval de São Paulo, né? E o Carnaval de São Paulo está numa crescente tão grande que não merecia esse tipo de coisa, assim como nós não merecemos. E aí eu adoto sempre da política de gerenciar essa coisa da energia entre as irmãs, e a gente não deseja isso. Passamos nós da Independente, eu enquanto profissional artístico à frente do trabalho, tenho que passar por essa missão e tenho que enfrentar ela. Fácil não tá, né, Beth? De jeito nenhum. Fácil não tá. A gente está lutando, o presidente está lutando para reerguer a escola dele, mas a gente sabe que vai conseguir fazer isso em um tempo aí muito curto que a gente tenha. Os presidentes se reuniram ontem em assembleia para definir a nossa vida, porque não é a Independente que tem que dizer o que ela quer, hoje a gente tem que ouvir também e ver o que é melhor para o seu carnaval. E a gente sabe que nós vamos contar com o apoio de todas as escolas de samba, o apoio integral da Liga, do presidente Serginho, para que a gente reconstrua o nosso carnaval. Não sabemos ainda de que maneira nós seremos julgados, se está circulando esse tipo de informação sobre como a gente vai ser. É uma inverdade, a escola realmente não sabe ainda, e a Liga também ainda não definiu esse ponto, né, de como que a gente vai ser julgado, mas a única certeza que nós temos hoje é que a utopia vai para a avenida, que o nosso carnaval vai ser apresentado de forma digna, de forma coerente com aquilo que o carnaval e o espectador esperam, né, de uma escola como a Independente ou de qualquer uma outra escola de samba. Então a gente está trabalhando nisso. Tivemos que nos readequar ao projeto, porque nós tínhamos um projeto, sim, de vitória, a gente quer muito a vitória, a Independente vem de alguns acidentes consecutivos, e este é mais um, e que a gente vem tirando isso como lição. Mas a Independente se preparou para um carnaval campeão, sem desmerecer nenhuma outra escola de samba, mas nós queríamos o título, e como queremos ainda, né? Isso não se perdeu dentro da gente. O que se perdeu foi o projeto.
O projeto se perdeu, nós não temos a expectativa de retomar ele da forma como ele foi criado, porque isso foram 6 meses, metade de um ano aí pensando nele e trabalhando para ele, então hoje a gente não consegue. Mas a escola já está se adaptando com os seus profissionais, com a sua direção, com o seu componente, que acolhe muito a escola deles e defende. Então a gente está trabalhando nesse segmento, de readequar o projeto para poder apresentar no Carnaval de 2020. Não sabemos ainda onde a gente vai poder fazer as nossas alegorias, a gente sabe que nós vamos fazer, mas aonde ainda não sabemos, mas em algum lugar a gente sabe que vai ter o apoio. A gente já ouviu do presidente da Império de Casa Verde, que é a nossa madrinha, que vai ceder um espaço para nos ajudar. A Peruche, tem que falar muito isso da Peruche, a Peruche que cedeu um espaço para que a gente trabalhasse lá, e a direção da escola está acolhendo os nossos profissionais, porque nós perdemos o lugar para acolher eles, né, a casa deles, que era com a gente, e a Peruche acolheu e está lá no barracão deles, parte do nosso elenco de trabalho. Então a escola está se adequando a essa nova fase, esse novo jeito de fazer carnaval. E eu não digo mais que é superação, porque a gente não tem mais o que superar, a gente tem que trabalhar, né? Porque se a gente ficar com essa coisa de superar, a gente não vai superar nada. Eu não vou superar nunca isso na minha vida, eu acho que nem a própria escola, nenhum de nós, porque quem passa sabe o que é aquilo. Eu só fui digerir dias depois aquilo, entender o que estava acontecendo, porque eu falei, não, eu perdi é clichê, mas é verdade. Eu perdi um filho dentro desse projeto e é o mesmo sentimento da escola de samba. Então é isso, né? Estou aberto aí para que vocês perguntem, queiram entender mais. Hoje eu consigo falar, sou porta-voz da escola de samba nesse segmento aí, auxiliado pela Beth, que é nossa assessora. E fiquem à vontade para perguntar o que quiser, não se acanhem, estou aqui para falar e para responder, porque a gente ainda acredita. Fábio, boa tarde. Boa Tadeu, tarde. da revista Cana Samba. Fábio, o que você acha da estrutura da fábrica do Salvador? Tem hidrante, tem brigada de incêndio, tem mangueira, tem extintores, uma eventualidade dessa? Eu vou... De repente não ia nem resolver, né? Mas tem. Eu vou te responder com uma situação que aconteceu há um mês atrás. Eu recebi o presidente da Lierge, né, que cuida lá das escolas do acesso do Rio. Isso, Wallace. Ele esteve no nosso barracão, ele foi conhecer a estrutura através do presidente Serginho. E por coincidência ele entrou na Independente, me encontrou lá dentro, e aí foi muito bacana. Ele falou, pô, que estrutura que vocês têm aqui. E aí nós temos sim que agradecer, porque muitas das escolas de samba hoje não têm, nós sabemos do nosso histórico, né? Fazer barracão debaixo de viaduto, fazer em tenda. E hoje nós temos uma estrutura, assim, muito boa. Nós temos uma estrutura que nos acolhe e nos atende. Ela tem todo o sistema, assim, de hidrante, de água, tem tudo lá. Só que, infelizmente, naquele dia nós tivemos um problema e foi fatal. Foi voraz, né? Foi voraz. Então a gente não pode e não devemos, é até um crime a gente falar esse tipo de coisa, de que faltasse qualquer tipo de estrutura para que a gente fosse salvo daquele incêndio. Não. A gente tem que mais agradecer, as escolas de samba têm mais que agradecer a estrutura que é a Cidade do Samba 2. Eu nem coloco a Cidade do Samba 1, porque lá é uma outra pegada. Mas para as escolas de acesso, as escolas de acesso 2, que não tinham onde fazer seus carnavais, lá é um lugar que a gente tem que mais que agradecer. Não temos o que dizer do espaço. Fábio, do mundo de Ti, a gente sabe que a Independente, como você falou, na escola que trabalha quieto, eles perderam o carnaval praticamente completo. Você, como carnavalesco, vai ter que fazer tipo, uma releitura do Utopia, começar do zero. E uma outra pergunta já, você falou da reunião que teve na Liga. Há pouco tempo atrás a gente teve o exemplo da Tucuruvi, que também perdeu tudo e não disputou. Então, nós estávamos com a expectativa que já acontecesse a mesma coisa ontem na reunião e não aconteceu. Você, como carnavalesco, mesmo com a dificuldade, você quer entrar para disputar? Eu vou te falar que, assim, eu estou numa agremiação que anseia por vitória. Eu sou uma pessoa que venceu 3 carnavais seguidos dentro dessa escola. Então, nós estamos habituados com a vitória. E para a gente não ter o direito de disputar é doído.
por mais dificuldade que seja, por mais dificuldade que eu já tenha passado em outros trabalhos, eu sempre quero disputar. Então, aí é o sentimento do Fábio. A gente sabe que teve esse caso da Tucuruvi, de não disputar. A gente sabe que existem outras situações em que a escola não foi julgada, mas nós temos a esperança. Nós sabemos que podemos fazer muito dentro das nossas condições. Claro que nosso maior patrimônio, que são as alegorias, né, foi destruído completamente. Não existe a mínima possibilidade de que a Independente comece do zero a fazer um carro alegórico. Não existe. Isso daí já está certo dentro de nós. Mas existe meios de a gente alugar, pegar emprestado. As próprias co-irmãs já se disponibilizaram a nos ajudar. Só que ainda depende de outras situações. A gente depende de um laudo que ainda vai sair. Tudo isso vai atrapalhando o processo de reconstrução do carnaval. Então, a gente não pode dizer ainda. Eu sei que a vontade de todos nós, de uma comunidade, é disputar sim o título. Eu, enquanto profissional, eu vou querer disputar. Eu quero mostrar o meu trabalho. Mas o meu trabalho, ele é plástico. Todo mundo sabe que o trabalho do carnavalesco é plástico, que o carnaval se define realmente nos outros 7 quesitos, que é chão, né? Então, a gente tem os outros quesitos. A gente não tem mais a plástica. A gente está trabalhando, então a gente ainda não pode dizer como vai ser, tem uma outra plenária, mas nesse segmento de querer disputar, eu tenho essa vontade, né? Mas também já me coloquei à disposição do presidente para aquilo que a escola quiser e o que ele quiser. Então, é isso. Nina Moreira, do Quintal do Samba, você falou em questão do laudo, né? O quanto tempo, mais ou menos, eles deram para que possa estar entregando esse laudo e realmente vocês terem um norte do que vai estar acontecendo? O que foi nos passado, que nós estamos trabalhando desde a nossa reunião geral da quarta-feira passada, é que o Fábio tinha que se adequar ao novo formato de carnaval e adaptar todo esse projeto, sem perder a identidade da Utopia, te respondendo a outra pergunta, e trabalhar com as duas hipóteses, né, da gente ir sim para uma disputa num carnaval mais modesto e, né, aguardar o laudo que diga o que realmente vai acontecer com a gente não concorrer, entendeu? E aí a escola está se preparando para isso, para que exista sim essas duas possibilidades e dentro dela a gente se enquadrar. O laudo, eles deram para a gente de 15 a 20 dias. A próxima plenária é dia 14 dia de 14, novembro. é quando realmente eles vão ter em mãos esse laudo e dizer que é possível. Porque não é só o laudo de como começou o incêndio, mas apurar o custo, né, toda a infraestrutura que a escola perdeu. E a escola perdeu tudo, né? Não dá para mensurar, assim, exatamente, de uma hora para outra, tudo que tinha lá. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho minucioso para poder fazer esse levantamento.